Missa do quinto domingo da Páscoa, Paróquia São José, em Itaúna. Intenções para esta Santa Missa. Pelos nossos irmãos falecidos, Maria Antônia dos Santos, Maria das Neves Andrade, Divina Eugênia de Jesus, Aurora Maria de Jesus, Maria do Carmo de Jesus, Custódia Silva de Oliveira. Pelos antepassados da família de Valdete e Luciano, José Pereira da Silva, Eunice Maria da Silva, Ricardo Pereira da Silva, Altamir Pereira da Silva, José Donizete da Silva, Armando Pereira da Silva, Helenice Maria da Silva. 20 anos de falecimento de Alice Maria Costa, Alfredo José da Fonseca, Virgínia Belmira de Jesus, Maria Madalena Fonseca Santos, José Fonseca de Oliveira, Hernandes Fonseca Paulino, pelas almas de todas as mães. Intenções de 25 anos de matrimônio de Isabel e Adriano, por todos os dizimistas da paróquia São José, pela família de Rosângela Oliveira, em ação de graças, São José, São Sebastião, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Luzia, Santo Expedito, São Bento, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida, vida nova brotou. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida, vida nova brotou. A tristeza que for. Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos rezando esta Santa Eucaristia aqui da Paróquia São José, Itaúna. E hoje, Dia das Mães, é claro, todas as celebrações foram oferecidas, serão oferecidas por todas as mães. E aqui não poderia deixar de ser a intenção especial, já vários nomes foram aqui citados. Rezamos então por todas estas que aqui foram lembradas e todas as mães, que você aí em seu coração e sua mente lembra e está rezando hoje. As mães que já partiram, como minha mãe, Divina Eugênia de Jesus, e que rezo, é claro, por alma dela, e todas as mães que continuam esta caminhada na Terra, e Deus dê força para a caminhada, especialmente neste tempo difícil, um tempo de pandemia. Então, tudo isso nós colocamos no coração de Deus, na liturgia da nossa igreja, do quinto domingo da Páscoa, que nos lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Rezemos, portanto, esta Santa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nós pedimos ao nosso Senhor que nos perdoe das nossas faltas para celebrarmos bem esta Santa Eucaristia. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Senhor, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos céus, no reino dos santos, no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós.
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas, celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pôs o olhar sobre os que o temem, e o que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido.
A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas, para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão, prezada irmã, prezadas mães, hoje, no dia das mães, neste segundo domingo de maio, e sob a intercessão de nossa Mãe Maria, nós pedimos a proteção, a bênção sobre todos nós, de forma especial sobre você, mãe, que Deus te cubra, sob a intercessão de Nossa Senhora, de bênçãos e graças. A liturgia deste domingo, o quinto domingo da Páscoa, fala de Jesus, caminho, verdade e vida. E a liturgia nos traz esta reflexão, já caminhando um pouco mais no tempo pascal, porque muitos dos seguidores de Jesus, diante da situação da morte e do que Jesus passou, mesmo com a notícia da ressurreição,
mas muitos ficaram confusos e mesmo depois acreditando na ressurreição, diante da perseguição. Então, no sofrimento, na perseguição, muitos ficaram confusos sobre a fé, sobre acreditar em Deus. E Jesus, esta palavra, vem para firmar na fé os seus seguidores. Então, à medida que os apóstolos iam relembrando aquilo que Jesus falou para eles, então eles iam firmando na fé diante das dificuldades. Como o povo no Antigo Testamento, era a memória de Deus daquilo que aconteceu com Abraão, Isaac, Jacó, a Moisés. Então, recordando tudo aquilo que firmava na fé aquele povo para enfrentar o sofrimento, enfrentar a dificuldade e permanecer firme em Deus. Assim, depois da morte, paixão, morte e ressurreição do Senhor, e diante dos sofrimentos, das perseguições que aquele povo enfrentava. Então, o texto é nesse sentido. E aqui, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, repara que, firmando na fé, os apóstolos ajudassem aquele povo, pudesse ajudar todo o povo, e à medida que iam se convertendo, acreditassem que é Jesus, de fato, o caminho. E aqui, quando Felipe pede para ver o Pai, mostra-nos o Pai, aí mais uma afirmação. Felipe, quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus, que é a imagem perfeita do Pai. Então, não tem que buscar mais. É Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, diante das dificuldades, enfim, das perseguições, é permanecer firme nele, permanecer no ensinamento de Jesus, que conseguiriam, então, vencer ou suportar aqueles obstáculos, aquelas perseguições. Então, o texto do Evangelho é para firmar na fé. Não tem que buscar outro. Mesmo o Pai já se mostrou em Jesus. E muito menos buscar outras situações lá naquela época. E assim também a liturgia nos traz a missão para hoje, o tempo de hoje. Não temos que buscar fora de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Continua sendo o caminho, a verdade e a vida. É fazer o que Ele mandou. Não esperar propriamente, como tantos textos bíblicos, pós-ressurreição, esperar que caia tudo do céu, mas fazer o que Ele mandou. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, é fazer o que Ele falou. É o caminho, seguir Jesus, é a verdade. Então, ali, buscar o que Ele ensinou, a verdade, aplicá-la na vida, e aí, portanto, vai gerar cada vez mais vida, promover cada vez mais a vida. E é nesse sentido, prezados irmãos e irmãs, que as leituras anteriores vão nos lembrar. Os Atos dos Apóstolos também, quando aqui escolheram pessoas para prestar um serviço à comunidade, os apóstolos dizendo, olha, nós não podemos deixar de pregar a palavra para servir as mesas. Então assim escolheram os diáconos, os servidores, aqueles que prestavam serviço à luz da palavra. Então não era só trabalhar por trabalhar. Veja bem que aqui fala que escolheram pessoas repletas do Espírito Santo. Então é sob a ação do Espírito, não é fazer por fazer, mas guiados pelo Espírito, aí sim pode fazer bem feito aquilo que precisa ser feito. Então aqui os Atos dos Apóstolos, para lembrar assim, olha, pregar a palavra e aqueles que vão se convertendo vão então servindo, sendo úteis a palavra à medida que fosse se espalhando, para que o serviço pudesse ser prestado à luz da palavra, iluminados pelo Espírito Santo. E para completar essa ideia, que a segunda leitura, a liturgia da nossa igreja, de forma bela, coloca esse conjunto de leituras para nós e que merecem tempo de reflexão, e você pode fazê-lo aí em sua casa, estender mais, meditar sobre essa palavra. Aqui é a segunda carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro, na segunda leitura, vai lembrar que cada um convertido, batizado, cada um que vive sob a ação do Espírito Santo, ele vai dizer que também é uma raça escolhida. Não foi só no Antigo Testamento, como os judeus pensavam, não foi só depois de Moisés,
depois de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, enfim, não, todos aqueles que se convertem e se deixam agir pela ação do Espírito, aqueles que seguem Jesus, que é caminho, verdade e vida, estes, São Pedro vai dizer, pertencem a uma raça escolhida. E ele vai dizer, um sacerdócio, participam do sacerdócio do reino. E o que o sacerdote fazia e faz? Qual é a missão do sacerdote? Apresentar as oferendas, o sacrifício em nome do povo. É isso que o sacerdote fazia e faz, né, ainda até hoje. E aí São Pedro vai dizer, os convertidos, aquele que é inspirado, iluminado pelo Espírito, se torne agora ele mesmo pedra viva e um sacrifício vivo, um sacerdote, um sacerdócio régio, vivo, que vai apresentar a Deus a sua vida, seguindo Jesus, que é caminho, verdade e vida. Jesus se entregou por todos, cada um no meio em que vive, à medida que iluminado pelo Espírito e guiado pelo Espírito, seguindo Jesus, que é caminho, verdade e vida, possa oferecer a sua própria vida. E assim a graça de Deus vai acontecendo à medida que milhões e milhões de pessoas vão agindo conforme o Espírito do Senhor e colocando, não mais só oferecendo, como lá naquele tempo oferecia carneiros, bois, enfim, ele vai dizer, São Pedro vai dizer, ofereça a vida, é o seu serviço, a sua doação colocada a serviço do Senhor. E assim, prezados irmãos e irmãs, não é diferente hoje. Assim, a graça de Deus continua agindo em nós, o Espírito nos iluminando, para que a nossa vida seja traduzida em gestos concretos de bondade, amor, justiça, paz, no meio em que a gente vive. E, especialmente, isso acontece na vida da mãe. A mãe vai doando a sua vida, colocando a sua vida a serviço dos filhos, a serviço da família. E em cada ação dessa, a mãe está cumprindo uma porção do plano de Deus, está fazendo parte desse plano maior de Deus, com esses pequenos serviços da mãe, em cada família, em cada lar. Que o Senhor nosso bom Deus nos conceda, portanto, suas bênçãos, suas graças, e principalmente por você, mãe, que abençoe a sua missão no lar, abençoe a nossa missão na igreja, na paróquia, nas comunidades, na paróquia, na diocese, a nossa missão no mundo. E que possamos, portanto, continuar sempre seguindo Jesus, caminho, verdade e vida. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus é para nós a face luminosa do Pai, palavra que o revela, pessoa que nos põe em comunhão com a vida mesmo de Deus. Invoquemo-lo juntos, dizendo, Senhor, nosso caminho, verdade e vida. Senhor, nosso caminho, verdade e vida. Pelos que, por ignorância ou por reação contra uma educação errônea, constroem sua vida fora de vós, nós vos rogamos. Senhor, nosso caminho, verdade e vida. Pelos que praticam a religião por mais temor de um futuro incerto ou por tradição, do que por uma fé pessoal e adulta, nós vos rogamos. Senhor, nosso caminho, verdade e vida. Pelos que buscam sinceramente a verdade e vivem com retidão e amor ao próximo, cristãos anônimos, mas talvez mais próximos da salvação do que muitos batizados de fé fraca e não engajados, nós os rogamos. Senhor, nosso caminho, verdade e vida.
por todas as mães que aqui estamos rezando e no mundo todo rezando, no nosso Brasil, aqui em nossa paróquia, São José, rezando, pedindo a bênção, a graça de Deus, para que o Senhor conceda a todas graça e paz para enfrentar os obstáculos, desafios que porventura aparecem na vida, especialmente agora nesse tempo de pandemia. Rezemos. Senhor, nosso caminho, verdade e vida. Concedei, Senhor, que a nossa oração esteja sempre em sintonia com a vontade do Pai, que sempre fizestes em vossa vida terrena e agora realizais no tempo por meio da Igreja. Estamos certos de que seremos ouvidos, porque sois um só com o Pai, e com Ele viveis nos séculos dos sem fim. Amém. Acompanhemos, portanto, a preparação para a da consagração eucarística. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus porque Ele é bom, eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se nosso Salvador. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé e na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembramos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todas as mães que já partiram desta vida e as que nós lembramos nessa Eucaristia, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com muita confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Cristo Salvador, nos guarde em seu amor nesta vida, a caminho da vida eterna. Amém.
Oremos. Irmãos e irmãs, oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, prezados irmãos e irmãs, nós vamos terminando este momento de oração, Santa Missa, no 5º domingo da Páscoa. Rezamos aqui da paróquia São José, em Itaúna. E agradecendo então a todos que, porventura, vão nos acompanhar nesse momento, ver, assistir esse momento de celebração e rezar com esse momento de celebração. Esse meu ajudante aqui me ajudou nessa preparação, a Elaine, que preparou aqui para mim esse momento de celebração, e todos que têm me ajudado e orientado aqui nesses trabalhos. Estamos procurando melhorar um pouco mais para transmitirmos melhor esta santa celebração. Peçamos, portanto, ao Senhor que nos abençoe e especialmente as mães. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E por intercessão de São José e da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Mãe das Mães, desça sobre vós, sobre toda a sua família, sobre as mães, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na bênção e na graça de Deus. Graças a Deus.